E se você já cumprimentou, você vai abrir essa palavra que você acabou de proferir aí, que é a palavra de Deus. Você vai abrir ela em Êxodo 3, 13 e 14. Êxodo 3, 13 e 14, versos 13 e 14. E a palavra de Deus diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Vamos ler novamente, na versão que está aí na tela, o verso 14, vamos lá? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém? Podeis aceitar, igreja. Que bênção, né? Os irmãos louvaram aqui, falaram em Jeová, Messias. Louvado seja o Senhor por isso, né? Por esse nome que é sobre todo nome. Mas nessa noite eu quero convencionar com você duas coisas, apenas duas. A primeira delas, eu não vou falar de Deus, eu vou falar do eu sou o que sou. O eu sou o que sou, que está sobre a sua vida, amém, igreja? E mais, segunda convenção da noite, eu não vou falar da palavra de Deus, eu vou falar da palavra do eu sou o que sou. Por que é importante destacar isso nessa noite, igreja? Porque nós acabamos de dizer, essa é a palavra de quem? De Deus. Do eu sou o que sou. E essa palavra é muito interessante quando você analisa isso. Em vários momentos, Deus fala diretamente, objetivamente. Ele está falando. Mas olha só que legal. Olha só que a importância do homem para Deus. Muitas das vezes, Deus usa ou fala ou profere a sua palavra através do ser humano. Através do ser humano. Homens e mulheres como eu e você, imperfeitos, fracos, totalmente derrotados num contexto de vida terrível. E a manifestação do eu sou o que sou foi tão poderosa através da sua palavra, que impactou vidas de forma tão tremenda, ao ponto dessas pessoas terem mudanças tremendas para a honra e glória do Senhor. Portanto, eu quero afirmar para você que sim, essa é a palavra de Deus. Que sim, essa é a palavra viva, santa e eficaz, mas ela vai além, ela é a palavra do eu sou o que sou, que chega para a sua vida nessa noite de maneira impactante, e você vai ver que Deus transformou histórias de pessoas tristes, cabisbaixas, e se você está assim, nesta noite, Ele pode transformar a sua vida também para a honra e glória dEle. Esse é o eu sou o que sou. Esse é o eu sou tremendo que falou com Moisés na sarça ardente. No momento em que aquele homem estava já há 40 anos em um deserto. 40 anos. Talvez você não tenha nem isso de idade.
Eu já passei há algum tempo. E tenho saudades dos meus 40 anos. Porque o meu vigor aos 40 era muito maior. Mas, vejam que Moisés foi uma pessoa que já nasceu de uma forma tremenda e sobre ameaça de morte. E havia um decreto ali que todas as crianças hebreias deveriam ser mortas. Por quê? Porque o povo se multiplicava demais. O povo estava crescendo além do que os egípcios cresciam. E Faraó então determinou o seguinte: olha, não é bom que isso esteja acontecendo, daqui a pouco esses aí vão dominar a gente. Então vamos matar toda criança do sexo masculino. E é nesse contexto que nasce Moisés. Mas a Joquebede era uma mulher de fé e guardou o seu filho, preservou o seu filho até quando foi possível. Mas teve um momento que a criança dava trabalho, ela emitia choro. E era impossível mantê-la em oculto. E numa prática de fé, aquela mulher coloca o seu filho no rio Nilo, num cestinho de junco. Ah, mamãe, você seria capaz de fazer isso? E ela fala para sua filha Miriam: acompanha e veja o que vai acontecer com essa criança. E Deus é tão maravilhoso, que essa criança vai parar onde estava exatamente a filha de Faraó. E junto àquela filha de Faraó, ele encontrou a acolhida de uma corte, de um reino extremamente poderoso. Mas ele precisava mamar. Ah, será que tem alguém que possa servir de ama de leite? E lá estava Miriam. Eu conheço uma hebreia aí, viu? Fala nada mais, eu sei que ela pode cuidar da criança. E lá vai Moisés de volta para sua mãe. Mas em um dado momento ele foi parar na corte. Ele foi viver as maravilhas do Egito. E por 40 anos ele viveu no poder. Viveu as maravilhas. Viveu o reino mais próspero da face da terra. Você imagina que não existiam expectativas na mente e no coração de Moisés? Tanto existiu que quando ele viu um irmão de sangue sofrendo nas mãos de um egípcio, ele não titubeou, foi lá e matou o egípcio. Matou o egípcio. E quando ele quis resolver uma outra contenda agora entre hebreus, aquele crime veio à tona. E chegou nos ouvidos de Faraó, e Faraó falou: vou matar esse cara. E lá vai Moisés para o deserto de Midian. E vive lá mais 40 anos. Você acha que 40 anos é suficiente para apagar feridas? Para apagar tristezas? Para fazer com que a pessoa esqueça de sonhos, de propósitos, daquilo que eventualmente Deus em algum momento sinalizou que poderia fazer através dela? Talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja vivendo assim há 20, 15, 30, 40 anos, achando: não tem mais nada para mim, nada mais é possível, nada mais pode ser realidade espiritual ou de desafio para a minha vida. Por quê? Porque eu vivi muitos sonhos, eu vivi muitas expectativas, mas eu joguei tudo fora, meu irmão. No sobrenatural, o eu sou o que sou alcançou Moisés no deserto. 40 anos depois, ele voltou para o Egito para liderar o povo que iria sair daquela terra, daquela opressão, para a honra e glória do Senhor. E a água caiu aqui. Deixa eu tirar aqui. Gente, isso é sério demais. Porque muitas vezes, o tempo está passando como que um relógio a correr para fazer você esquecer aquilo que você foi, aquilo que Deus tinha projetado para fazer através de você. Mas vem uma frustração, vem um erro, vem um problema, tudo muda. E aí o inimigo começa a reinar. E aí o inimigo começa a fustigar.
e aí o inimigo começa a te empurrar para baixo. Mas o eu sou o que sou, ele não faz isso não, ele vai atrás. Percebam, Moisés havia deixado um rebanho para ir atrás de uma ovelha desgarrada. Jesus no Novo Testamento afirmou que é assim que funciona o reino, que o Senhor sim abandona, o bom pastor, ele abandona as 99 para ir atrás daquela que está desgarrada. Se você está desgarrado, hoje é dia do eu sou o que sou te alcançar para a honra e glória dele. Moisés era um assassino. Moisés havia feito algo terrível, mas nem isso impediu que Deus, que o eu sou o que sou, transformasse aquela história, ao ponto de torná-lo um homem manso, um homem líder, um homem de fé. E conforme Deuteronômio 34 afirma, jamais houve em Israel profeta como Moisés. Como Moisés. Meu irmão, que história você está vivendo? O eu sou o que sou, a palavra do eu sou o que sou, ela quer te alcançar nessa noite, reavivando sonhos, propósitos, resgatando histórias, e grandes coisas ele vai fazer. Então nós temos Moisés, mas nós temos também Gideão. Já ouviu falar nele? Já ouviu falar de Gideão? Gideão foi um juiz. Então passou Moisés, passou Josué, e Josué deixa para o povo o seguinte: olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué morre, e aí começa, né? A decadência moral, a decadência espiritual de Israel. E aí o povo vai, clama ao Senhor, porque vem uma opressão. A opressão chega de maneira terrível, e Deus vai lá e levanta um juiz. E era nesse contexto que Gideão estava. Gideão é encontrado no lagar numa situação horrível. Era um momento em que não havia juiz e o povo estava perecendo. Vá lá em Juízes 6. Juízes 6. Nós vamos ler os versos 11 e 17. Tinha marcado aqui, já perdi tudo, já as marcações aqui. Estou chegando, calma aí. Vamos lá, Juízes 6, 11 a 17. Eu gostaria que você prestasse muita atenção a respeito da maneira como o anjo do Senhor vê Gideão e a maneira como ele mesmo se vê. Olha só o que diz aqui, Juízes 6, de 11 a 17. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abisreirita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Verso 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo,
tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Que situação terrível de Gideão. Que situação terrível. Meu irmão, minha irmã, a que ponto a miséria física e espiritual pode impactar o emocional de um homem, de uma mulher? E a situação aqui era crítica mesmo, porque a Bíblia fala que os midianitas, eles esperavam os hebreus plantarem, e quando tudo estava preparado para ser colhido, quando o gado estava gordinho, eles vinham e o que eles não levavam, eles matavam. A miséria e a opressão eram terríveis, e a cabeça, o emocional dessas pessoas já estava completamente tomado pela derrota. Mas o eu sou o que sou chega a Gideão e diz para ele: varão valoroso, eu sou contigo, eu estou com você, vá nessa força, varão. E Gideão começa a extravasar os seus problemas, começa a extravasar as suas derrotas. E é difícil para ele compreender o que vai ser feito, mas o Senhor, o grande eu sou, toma o seu servo de maneira paciente, calorosa, amorosa. E ele pede sinais, e o eu sou o que sou dá os sinais que ele pede, e aquele coração vai sendo transformado, aquela mente vai sendo renovada, ao ponto dele enfrentar um exército de milhares de soldados, infinitamente mais poderoso. Com quantos? Fala para mim mais alto, com quantos? 300 homens apenas. O problema não era o recurso físico material, porque a provisão do sobrenatural, do eu sou o que sou, alcançou a vida de Gideão naquele dia no lagar. Você assiste lá os 300 de Esparta, é uma história maravilhosa, tremenda. Os homens são fortes, são valorosos, são guerreiros, você fica maravilhado. Mas no final do filme, e o final da história é isso mesmo, eles morrem, mas Gideão e 300 homens apenas triunfam para a glória do eu sou o que sou. A palavra o alcançou no lagar. E eu quero que você me diga, sinceramente nessa noite, se você precisa que o eu sou o que sou se manifeste na sua vida material e na sua vida espiritual. Será que está difícil encarar o mês com tanta dificuldade financeira? Será que você trabalha, dia após dia, num esforço tremendo, e você não consegue ver a prosperidade chegar na sua casa? Será que o inimigo está assolando as suas finanças? Será que o inimigo está querendo dizer para você, você não pode, você não consegue? Por quê? Porque na hora H tudo vai ser tomado. Guarda aí o restinho para você, porque é isso que tem para você. Eu quero dizer que o inimigo vai bater em retirada nessa noite, igreja. Aquele que toma posse da palavra do eu sou o que sou, vai triunfar para a honra e glória dele, assim como Gideão triunfou. Era um homem imperfeito, como Moisés, como Pedro. Conhece o Pedro? O Pedrão, que caminhava sobre as águas. Ah, Senhor, me chama que eu vou até aí. E o Senhor chamou, e ele começou a ir. Daqui a pouco ele começou a olhar para os lados. O que começou a acontecer? Ele começou a afundar. E uma hora, quem diz que eu sou? Ah, que o Senhor é o Messias, o unigênito Filho de Deus. Ô, Pedrão, parabéns. Mas importa que eu vá para a cruz. Não, para a cruz o Senhor não vai. Afasta-te de mim, Satanás.
Esse era o Pedro. Esse era o Pedro. Um homem cheio de entusiasmo. Um homem cheio de vigor. Até a primeira dificuldade. Um homem ignorante. Um homem difícil de ser lidado. E diante de tantos desafios, Lucas 22 vai mostrar para nós um momento terrível da vida desse homem. E ele tinha já ouvido falar de planos. Ele já tinha ouvido Jesus comentar a respeito de propósitos. Ele já sabia quem era Jesus. Mas ele não estava preparado ao ponto para chegar e realmente viver aquilo que ele havia afirmado. Ah, não, Senhor. Se vierem te prender aqui, vão ter que me encarar. Vão ter que se ver comigo. E a palavra de Deus o alcança em Lucas 22, 54, 62, dessa maneira. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este homem também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E o verso 61. Talvez ele tenha visto um olhar. Ele tenha recebido um olhar mais difícil de ser assumido. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Meu irmão, o que já te fez chorar amargamente? Talvez tenha sido algo ao ponto de o inimigo também chegar para você e falar: ele nunca mais vai te amar ou te perdoar. Você nunca mais vai ser alguém útil. Você nunca mais vai ser alguém capaz de realizar ou de fazer alguma coisa no reino de Deus. Quando eu era criança, e aqui fica um parênteses, aquilo que a pastora Márcia falou hoje cedo, né? A respeito dos pequenos. Eu com 8 anos, 7 anos, 6 anos, eu ia na escola bíblica da presbiteriana, eu já contei isso para vocês. E eu ficava muito atento àquilo que estava sendo ensinado e àquilo que estava sendo pregado também no culto. Eu era uma criança, às vezes eu me distraía, mas via de regra eu estava lá prestando atenção. E em casa, as poucas programações, eu também me interessava. E eu lembro de 2 pregadores, Rex Humbard e o Jimmy Swaggart. Os 2. E o Jimmy era mais jovem que o Rex. E passava lá na TV aberta. E eu gostava de ver aqueles homens pregando. E eu gostei ainda mais do Jimmy Swaggart quando eu descobri que ele era primo da fera do rock, Jerry Lee Lewis, o pianista, o roqueiro que tocava piano de uma maneira assim extravagante, para dizer o mínimo. E quando eu assisti o filme, aparece uma cena que tem um encontro do Jerry Lee com o Jimmy. O Jimmy está lá numa esquina pregando, em cima de uma caixa de maçã vazia, e passa o Jerry Lee com 3 Cadillacs, ostentando na frente do seu primo pregador.
E ele acaba deixando até um Cadillac lá para o pastor Jimmy. É uma situação bem pitoresca. Mas eu fiquei muito triste, igreja, quando eu descobri que o pastor Jimmy Swaggart, ele havia caído no pecado. Que, olha, a grande maioria dos líderes, eles ficam expostos. A grande maioria dos pregadores acaba sendo assediado dessa forma. Pecado sexual. E ele foi à ruína. À ruína. E eu perdi totalmente o contato com o pastor Jimmy Swaggart. Só que em tempos de Google, em tempos de internet, hoje eu me alimento daquilo que eu quero me alimentar. Não vivo mais em função de TV aberta. Já fugi disso há muito tempo, viu, igreja? Eu faço a minha programação. Eu pego os conteúdos que eu quero. Eu não preciso mais que fiquem me direcionando. Não mais. Não mais. Garanto para você que isso é muito legal, viu? Isso é muito legal. E eu vi a notícia de que o Jerry Lee Lewis havia falecido. E aquilo me deixou triste. E imediatamente eu lembrei do pastor Jimmy. E eu fui no YouTube e coloquei, pastor Jimmy Swaggart. E o primeiro vídeo que apareceu era um estúdio, um piano como esse, e lá estava o pastor Jimmy Swaggart, velhinho, sentado e tocando piano. Eu falei, ele tocava piano como o primo tocava. E do outro lado do estúdio, estava já um Jerry Lee, velho, torto, com a cabeça tombada para o lado. E os dois primos estavam louvando ao Senhor, louvando o eu sou o que sou. A história do pastor Jimmy Swaggart não acabou naquele pecado. Assim como a história do rei Davi não acabou naquele pecado. Assim como a história de tantos outros não acabou nesse pecado. Meu irmão, se tem pecado, se tem problemas de grande monta, se tem dificuldades nesse sentido, eu quero dizer para você nessa noite, nada disso é definitivo. O eu sou o que sou chega na sua vida nesta noite para dizer para você, ok, você pecou, você vai sofrer as consequências do seu pecado, mas levanta, tem bom ânimo, porque eu quero fazer uma obra através da sua vida. Gente, ele chamou Pedro para um churrasquinho na praia. Pedro não tinha cometido pecado de nível sexual, mas ele tinha traído Jesus. Ele tinha negado aquele que ele afirmava que ele amava. Ele olhou nos olhos do Messias. Ele podia ter dito naquele instante, eu retiro tudo o que eu disse, eu conheço e eu amo esse homem. Mas ele não fez isso, ele foi covarde, ele foi fraco. Ele não manteve posição, ele não se recordou das maravilhas que Jesus havia mostrado e provado para ele. Mas na hora certa estava lá ele na praia com Jesus, num churrasquinho. E Jesus pergunta 3 vezes para aquele homem, Pedro, tu me amas? O eu sou o que sou te pergunta nesta noite, você o ama ao ponto de vencer essa tristeza, essa fraqueza, para ser útil no reino do eu sou o que sou? Você tem essa disposição? Nós falamos de sonhos frustrados, nós falamos de fraqueza ou de miséria emocional, física, espiritual. Agora nós estamos falando que Deus pode, o eu sou o que sou pode te resgatar também
da traição, do pecado vil, que às vezes tomou conta da sua vida, porque você deixou se levar pelo cântico do inimigo. Mas quando você ouve essa voz, chegando à sua vida, você não pode ficar indiferente, porque Ele está atrás de você, Ele está contando com você, Ele espera que você se mova, de novo no caminho, de novo no rumo certo, assim como Ele fez com o último personagem dessa noite, apóstolo Paulo. E vamos lá em Atos 9, falamos de Moisés, falamos de Gideão, e agora nós vamos encerrar com o apóstolo Paulo, a caminho de Damasco. E presta muita atenção nisso aqui, meu irmão, minha irmã. Atos 9, de 1 a 6. Esse Saulo aqui, ele era poderoso. Já quero adiantar para você. E ele não era um fariseu qualquer, não. Ele era um fariseu cumpridor das suas atribuições. Ele não era como Anás, como Caifás, ele era um homem corajoso. Ele não se escondia, não. Ele mostrava o rosto dele. Ele era combativo. Esse homem, era realmente uma ameaça. Mas por quê? Ele achava que ele estava fazendo a coisa certa. E eis que no caminho de Damasco acontece isso aqui. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Olha, igreja, foi essa mesma luz que me alcançou lá no meu quarto, viu? Eu já parei para refletir a respeito disso. Essa luz que alcançou Saulo no caminho de Damasco, um ditoso dia, numa madrugada, no meu quarto, ela estava sobre a minha cama. A luz do eu sou o que sou. O cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, vejam a atitude dele, ele estava atônito, disse ao Senhor: que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E lá se vai Saulo cego até a cidade. E a Bíblia diz que ele ficou orando, jejuando, até que ele foi batizado. E as escamas que estavam sobre os seus olhos caíram. E esse homem identificou que o caminho que ele seguia estava errado. E ele fez uma curva para o outro lado, de forma genuína, automática, sem pestanejar. Sem pestanejar. Por quê? Porque naquele momento, no caminho de Damasco, ele havia ouvido a voz do eu sou o que sou. E veja, igreja, é certo que o que ele estava fazendo era terrível. É certo que aquilo que ele tinha como planos era aniquilar pessoas. Mas às vezes você pode estar num caminho que você até julga ser próspero. Mas o eu sou o que sou está te chamando para um outro lado, para uma outra direção. E você ainda não se conectou em relação a isso. Vou dar um exemplo caseiro. Dar um exemplo caseiro para você.
Dá licença, viu, pastor Hamilton? Esse homem aqui era um empresário. Eu conheci como empresário. Ministro de louvor que todo mundo aqui, que era lá de trás do passado, vai lembrar. E já até falaram para mim esses dias atrás aí, mas quando faltava ministro de louvor lá na IBC, quem tomava conta da casa era o pastor Hamilton. E era verdade. Não faltava. Às vezes nós falávamos assim, poxa, mas foi embora o ministro e o louvor está lá só prosperando para a honra e glória do Senhor. O Hamilton está de parabéns. Ele estava no caminho bom, mas o Senhor tinha um outro caminho para ele. No semestre anterior à pandemia, Hamilton assume lá para fazer a comunicação da igreja, para dar uma geral, para portelão. E alguém sabia que ia rolar uma pandemia? Alguém sabia que a gente ia precisar ir para a internet, para a igreja não fechar as portas? Alguém sabia o que ia acontecer com o mundo naquela ocasião? Quando veio a tormenta, a IBC estava preparada. Por quê? Porque havia uma visão. E um caminho já estava sendo patenteado para a honra e glória do Senhor. E contra o caminho do eu sou o que sou, não há oposição que possa se levantar. E se você está pisando nesse terreno hoje, se você está aqui glorificando a Deus, para a honra e glória dEle, foi porque Ele plantou uma visão no coração do nosso pastor Ari, do nosso pastor Hamilton. E o caminho foi assimilado, foi entendido, foi compreendido. A mensagem chegou ao Senhor, vamos em frente. E para a honra e glória dEle, nós triunfamos na pandemia. Nós triunfamos no pós-pandemia. Nós avançamos para a honra e glória do Senhor. Em uma sucessão, igreja. Em uma sucessão. Tão difícil de ser assimilada e compreendida. Porque a gente viu o pastor Ari como um homem, até como um super-herói. Eu estava tão habituado de chegar lá na IBC antiga e ir lá para o gabinete, e o pastor me receber com aquele sorriso, falar, Eduardo, quais são as novidades? E a gente começar a conversar. Ele só não gostava de notícia ruim. Mas a gente conversava. E eu não via o tempo passar, eu não via a idade avançando. Mas quando ele me chamou para tratar daquilo que haveria de acontecer, e nós envolvemos diretoria e conselho, tudo aconteceu naturalmente. Por quê? Porque o eu sou o que sou estava definindo o caminho. E essa igreja sempre foi pautada por uma visão de caminho, igreja. Você que chegou há pouco tempo, saiba disso. Saiba disso. Nada aqui acontece por acaso. É sempre visão de Deus que determina o caminho da nossa história. E Ele já está lá na frente trabalhando para que nós prosperemos para a honra e glória dEle. Ele é o eu sou o que sou. A palavra dEle não é mentirosa, igreja. E esse homem vai para Damasco para matar, para roubar, para destruir. E o Senhor fala, não. Você vai compreender como você vai viver por amor do meu reino, por amor da minha palavra. Você vai compreender o quanto de sofrimento você vai ter, mas isso vai ser prazeroso, porque você vai triunfar. E quando você vê ele falando, caminhei o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O caminho, a carreira foi próspera para a honra e glória do Senhor. Apóstolo Paulo triunfou, a IBC triunfou, pastor Ari triunfou, pastor Hamilton está triunfando. E eu quero saber de você, você quer triunfar para a honra e glória do eu sou o que sou? Reveja o seu caminho. Agora, para encerrar, pode ser que você esteja aqui nessa noite e você diga assim, mas para mim a Bíblia é um livro.
é um livro escrito por homens também, falhos, como você disse, Eduardo. Mas talvez você esteja ignorando que eles eram falhos. Mas o espírito do eu sou o que sou estava na vida desses homens. Para que essa palavra chegasse até hoje. Como diz lá em Hebreus. Abre aí, rapidinho. Hebreus 4, 12. Que diz assim: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração tão enganoso que nós temos. Mas pode ser que você vá naquela onda de achar que a história desses homens não é verdadeira. Pode ser que você seja cético em relação a essa palavra. E olha só que legal, eu recebi um vídeo do meu compadre Miguel Orvade. E eu assisti esse vídeo ontem de manhã. E quando eu vi, eu falei, poxa, essa palavra, eu preciso compartilhar ela com o resto da igreja. Eles precisam ver esse homem de Deus, que muitas vezes pregou com um púlpito e um microfone, mas no seu tempo alcançou milhares de vidas. Em seu tempo aconselhou vários presidentes dos Estados Unidos da América. Uma voz que ecoa até hoje, com uma mensagem de fé, uma mensagem de verdade em relação à palavra do eu sou o que sou. Será que nós temos o vídeo aí do pastor Billy Graham? Se puder aumentar o som. Let's forget it. But if they're right, you better stop and start reading and studying this Bible daily. Because in this Bible is the answer to the problems of life. Where we came from, why we're here, where we're going. In this Bible, God's revelation to you that could transform and change your life and make you a whole man or a whole woman. You're not a whole man until you know Christ, because you have a body and a soul, but you also have a spirit, and that spirit of yours has been dead a long time. God can bring new life to your spirit and make you the woman you ought to be and the man you ought to be, the husband, the wife, the child, the father, the mother. Se essa palavra é mentirosa, esqueça o que eu falei sobre Moisés, sobre Gideão, sobre Pedro, sobre Paulo, sobre as suas fraquezas, sobre as suas debilidades, os seus problemas e os seus pecados. Mas se você entende que essa palavra é a palavra do eu sou o que sou, onde ele manifesta as suas verdades, onde ele traz esperança, renovação e transformação para a sua vida, como o pastor Billy Graham falou. Eu convido você então a lê-la repetidamente, porque aqui você vai descobrir gente muito pior do que você, gente muito mais fraca do que você, gente muito mais pecadora do que você, gente que foi capaz de matar pessoas, gente que foi capaz de cometer adultério e depois
mandar matar o marido da mulher. Gente que cometeu delitos, crimes e pecados pavorosos. Mas em um determinado momento, essa palavra aqui não é uma palavra qualquer, não é um ornamento distante, não é um livro qualquer, é a palavra do eu sou o que sou. Se você entende assim, leia, busque conhecimento, ore, coloque a sua vida diante do altar do eu sou o que sou, e eu garanto para você que de forma tremenda, poderosa e maravilhosa, Ele vai se manifestar, Ele vai responder, Ele vai ouvir a sua súplica e o seu clamor, Ele vai ouvir todas as suas fraquezas, todas as suas tristezas, Ele vai ser paciente, e mais, e muito mais, Ele vai derramar o amor dEle sobre a sua vida. E o amor de Deus, gente, o amor de Deus é Jesus. É Jesus. É o unigênito Filho dele. O unigênito Filho do eu sou o que sou, que veio a esse mundo, amando a cada um de nós, amando as pessoas no passado, amando as pessoas deste presente e amando todas as futuras gerações que vão pisar na face dessa terra. Ele veio, Ele se entregou, Ele fez a obra perfeita. E o que Ele te pede? O que Ele te pede? Tão somente que você o aceite como seu único e suficiente Salvador, para que essa palavra aqui, do eu sou o que sou, ela passe a ecoar na tua vida, por intermédio dessa terceira pessoa maravilhosa da Trindade, que é o Espírito Santo. Está doendo? Você está em lágrimas, meu irmão? Você está sofrendo com coisas no teu interior? Está aqui. Está aqui a cura, a resposta, o bálsamo, o conforto, a misericórdia, a graça, a mão estendida com os cravos, o sangue escorrendo, mas está aqui aquele que ressurgiu ao terceiro dia, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Desejo que você o receba nessa noite. Desejo que você, mesmo com tanto tempo, talvez de igreja, possa refletir a respeito, minimamente, vamos pensar, do caminho. Ou talvez o seu dia a dia, como tem sido, fraqueza, tristeza, problemas materiais, espirituais. Talvez você esteja cabisbaixo, achando, poxa, legal, pastor Hamilton ter vida consagrada, os pastores, pastoras também, a liderança, mas eu acho que eu passo a ser só um ouvinte, alguém que vai sentar aí no banco e vai ouvir. Confidencio a você, como eu estava quando eu cheguei. Eu estava assim, cabisbaixo, triste, destruído. E eu falei, eu vou sentar no banco daquela igreja, porque aquela igreja tem muita gente boa lá, e eu vou ouvir, e agora eu vou receber. Mas um homem de Deus não pensava assim, porque ele tinha uma visão, e ele me alcançou lá e falou, Eduardo, você pode colaborar? E desde então é o que eu tenho feito para a honra e glória do Senhor. O Senhor também conta com você, meu irmão, minha irmã. O eu sou o que sou quer fazer diferença na sua vida. Tome posse, como Moisés, Gideão, Pedro e Paulo, como os Josés, as Adrianas, as Alessandras, as Marias e todos os demais que entendem, como o pastor Billy Graham falou, que essa é
a palavra do eu sou o que sou. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar em pé, eu vou fazer uma oração. O pastor Hamilton vai subir aqui. Eu vou orar por você e depois a continuidade é com o pastor. Perdão pela bagunça aqui, viu, pastor? Só caiu um pouquinho de água. Ainda bem que não é café, porque café já viu. Mas vamos orar. Fazer uma oração breve aqui com a igreja. Pai, nessa noite, Senhor, em que o eu sou o que sou, o Senhor foi ministrado como alguém que não é Deus de longe, mas é Deus de perto. Se o inimigo se vangloria de passear e espreitar a terra, o Senhor está muito acima dele, porque o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor não está restrito a um espaço, o Senhor não está restrito a um local, que é onde ele de repente, eventualmente vai estar. O Senhor está junto a todos os seus. O Senhor, o eu sou o que sou, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor domina, o Senhor tem poder, o Senhor é Deus de guerra, nós, Senhor, homem de guerra é Jeová. Jesus é o nome sobre todo nome, e o Espírito Santo é o Consolador que vem fazer morada no nosso coração. Esse é o Deus, o eu sou o que sou, que muita gente esdeia, que muita gente menospreza, que muitas pessoas deixam de lado. Ah, Deus, mas no momento em que essa luz brilha, ela irradia, ela alcança, ela vai lá em Gideão no lagar, numa miséria tremenda, ela vai em Moisés há 40 anos, esquecido no deserto, ela vai até Pedro, um traidor, ela chega até Paulo que está no caminho oposto, ela chega até aqueles que estão no erro, na angústia, na dor, mas o eu sou o que sou, o Senhor nos redime de todo mal, transforma a nossa história, faz novas as histórias, faz novos todos os dias, faz com que um novo amanhecer aconteça, que o sol brilhe onde reinam as trevas e onde a luz se apresenta, todo mal é dissipado para a honra e glória do teu nome, Pai. Que os meus irmãos e irmãs, juntos comigo, possam abraçar, possam assumir e possam amar o eu sou o que sou e a sua palavra. Assim eu oro, assim eu agradeço, no nome do justo, poderoso e tremendo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém, amém. Obrigado, igreja. Deus abençoe.